As novas pesquisas do Datafolha e da Exame Ideia, divulgadas nesta quinta-feira, mostram que o presidente Jair Bolsonaro continua conquistando o eleitorado de Lula. Em relação ao último levantamento sobre a intenção de voto, o chefe do executivo ganhou 5 e 4 pontos em cada estudo, respectivamente. Em cenários de segundo turno, Bolsonaro também registrou um ganho de mais de 2 pontos percentuais. Já a chamada terceira via não empolgou tanto os brasileiros e aparece distante dos dois pré-candidatos. Ciro Gomes e Sérgio Moro representam menos de 9% das intenções de voto. E o destaque negativo fica com o governador de São Paulo, João Dória. O tucano, que não tem agradado os nomes tradicionais do seu partido, atraiu apenas 1% dos eleitores. Eu começo a análise deste tema com o José Maria Trindade. Boa noite, Zé. Como é que você vê essa corrida eleitoral? Nós não devemos brigar com as pesquisas, né? Elas mudam. Muito boa noite, Carlos Aros. Boa noite, compadre Augusto. Boa noite, Ana. Muito boa noite a todos. Boa noite, Fiuza, que está nos acompanhando de longe, né? Olha, a situação é a seguinte. A pesquisa eleitoral é um ato matemático, um cálculo autorial. Então, é verdade que elas apontam um cenário daquele momento, a tal fotografia do momento. Eu tive pesquisando e nenhum dos últimos presidentes eleitos estava na frente das pesquisas em fevereiro. Isso significa que as pesquisas mentiram? Não, pode ser que não. São empresas diferentes. Empresas, não são institutos. Esse nome instituto é para embelezar, para dar um ar de independência. São empresas que faturam e que têm que se cuidar. Existem pesquisas aqui para todos, né? Inclusive pesquisas setoriais, são as qualistas, qualitativas, que indicam para governadores de que lado ele deve apostar, se apoiar o presidente Jair Bolsonaro ou o ex-presidente Lula e assim por diante. Ou seja, as pesquisas são verdadeiras, mas daquele momento. Elas mudam e esta é a boa notícia, já está mudando. É verdade, a campanha eleitoral nem começou. Na campanha, todos vão ficar sabendo o que cada um tem para entregar. É o que dizem aqui, a política é cheia de frases, né? É a hora de ver quem tem garrafa para vender. É esta a realidade. O ex-presidente Lula está caindo nas pesquisas, o presidente Jair Bolsonaro está subindo e um dos reflexos primeiros aí visto e já comentado aqui é sobre o novo programa social do governo, que melhorou, modernizou, atualizou e aumentou o valor do Bolsa Família, o Auxílio Brasil. Mas não é só isso, não. É o conhecimento do que fez o ex-presidente Lula no passado e esse casamento esquisito, chamado aqui de casamento de cachorro com cobra, que é a união do Geraldo Alckmin com o ex-presidente Lula. Então, esta é a realidade. Agora, veja bem, esta mesma pesquisa mostra, né, uma aproximação entre os dois, dizendo que Lula ainda está na frente, né? Inclusive na espontânea, mas o presidente Jair Bolsonaro cresce na espontânea, indicando que o Sérgio Moro estagnou ali nos 8% e que o Dória está lá nas rabeiras e perderia para o Cabo Daciolo se o Cabo Daciolo fosse candidato. Dizem também os institutos, né, que tem esse nome para ficar bonitinho, que não se pode comparar porque foram retirados ali alguns nomes, né? Já tinham que tirar ali os nomes de Dória e de outros aí. Porque a verdade é o seguinte, esta eleição será muito importante para o país. É a definição do futuro, das próximas décadas. É que lado nós vamos tomar nesta encruzilhada política. Não tem mais espaço para a tal terceira via. São 2 vias e o brasileiro será chamado em outubro para definir. Você é Bolsonaro ou Lula? Ana, quero te ouvir também sobre mais estas pesquisas. Boa noite. Boa noite, Aros. Boa noite, Zé. Boa noite, mestre Augusto Nunes. E boa noite à nossa audiência maravilhosa. Olha, Aros, um pouco diferente aí do Zé, eu sou muito cética em relação às pesquisas, né? A pergunta que eu faço é das últimas pesquisas, né, dos últimos anos que nós vimos no Brasil, nos Estados Unidos, qual a pesquisa que acertou? Qual o instituto que sequer chegou perto, né? Dentro daquela margem de erro, de 2, 3 pontos para cima, para baixo,
mas o problema é que as pesquisas erraram e erraram muito, né? As pesquisas de 2018, elas davam um cenário aí que Bolsonaro nem para o segundo turno passava. Depois, Bolsonaro no segundo turno, Haddad vence em absolutamente todos os cenários. Então, é muito difícil a gente acreditar nesses institutos, mesmo entendendo o ponto do Zé, que pode ser um retrato do momento, mas é muito difícil acreditar quando nos últimos anos elas nunca acertam e erram para muito. A sensação que eu tenho, Aros, é que pode estar havendo aí um ajuste, tá, desses institutos, e esse ajuste eu não sei exatamente por quê. Não sei se é porque agora sabemos que o Exército vai acompanhar, as Forças Armadas vão acompanhar o processo de contagem, vão acompanhar as eleições, não sei, né? São conjecturas que a gente empurra para frente. Porque fato é que o tal líder dessas pesquisas, ele não sai às ruas. Nós estamos aí com imagens do presidente Bolsonaro visitando o Nordeste, que seria aí o reduto seguro do ex-presidiário Lula, e, no entanto, nem no Nordeste ele vai, nem no Nordeste ele sai às ruas, e mesmo assim as pesquisas dão que Lula está na frente, né? Eu acho que esses institutos, eu não sei onde eles vão, não sei os redutos, os condados, os municípios, mas eu acho que você colocar numa pesquisa sem exemplificar e detalhar como aquela pesquisa foi feita, colocar um ex-presidiário que não sai às ruas com uma larga margem na frente, ou é chamar o brasileiro de burro, de ignorante, esquecido, como se o brasileiro não tivesse acesso às informações e esqueceu tudo que aconteceu nas administrações petistas. Então, fica aí o questionamento, né? Para mim, o que está acontecendo é um ajuste desses números. A razão, eu não sei por quê, porque esse líder das pesquisas que não sai às ruas em lugar nenhum do Brasil, nem no Nordeste, nem no Sudeste, nem no Sul, Centro-Oeste, ele não sai às ruas e lidera as pesquisas apenas com retórica ali de rede social, um pouco difícil acreditar. Pegando carona nesse comentário da Ana, quero convidar você a participar da nossa enquete, que já está no ar lá no site da Jovem Pan, jovempan.com.br. A pergunta de hoje é simples. Você acredita nas pesquisas eleitorais? Sim ou não? jovempan.com.br, você participa dando a sua opinião por lá e daqui a pouquinho a gente confere o resultado. Mestre, quero te ouvir também sobre as pesquisas. Boa noite, meu querido amigo Carlos Aros, minha querida parceira Ana Paula, compadre Zé, meu irmão Fiuza, que já vai estar por aí. Boa noite a você que nos acompanha. Bom, em cidades pequenas não se faz pesquisas. Taquaritinga, por exemplo. E qualquer pessoa com sensibilidade política adivinha qual vai ser o resultado. Você sente, ou você sente claramente que há um equilíbrio que impede qualquer tipo de aposta, né, ou desaconselha. Está equilibrado. A gente sente no clima, nas conversas com as pessoas, nas manifestações, tal. Então dá para trabalhar sem pesquisas também. É claro, como lembra o Zé corretamente, que pesquisas são um instrumento de aferição. Mas eu discordo do Zé quanto à confiança nas pesquisas. Primeiro porque eu quebrei a cara várias vezes, já contei o caso aqui. Eu coordenei a publicação de pesquisas do Gallup em eleições passadas e ajudei, por exemplo, a ser prefeito por 15 dias de Fortaleza o deputado Paes de Andrade. No dia 1º, isso aí eu soube depois do Gallup, no dia 1º de outubro, ou desculpe, 1º de novembro, 15 dias da eleição, o Gallup parou de fazer pesquisas porque a diferença dele para Maria Luísa Fontenelle, acho que me lembro, que era candidata do PT, a primeira a se eleger prefeita. Era muito grande a diferença, eles pararam de fazer pesquisa e alegaram que um movimento de última hora desfez a diferença em favor do Paes de Andrade. Só que eles tinham me aconselhado a publicar numa página com os 15 já eleitos o Paes de Andrade. Então o Paes de Andrade me deve esse favor. Ele foi prefeito por 15 dias de Fortaleza e aí a direção quase me demitiu, porque eles achavam que
eu tinha alguma coisa a ver com aquelas pesquisas. Isso me aconteceu mais de uma vez. O Gallup desistiu de fazer pesquisa, como o Ibope. Mudou de nome aí porque errou até pesquisa de boca de urna. Isso aí é complicado, porque o cara já votou. O entrevistado já votou, então como é que pode errar? Errou também. Vamos lá. A margem de erro, por exemplo, é uma coisa que me chama a atenção, é de 3 pontos percentuais. Digamos que 2 candidatos estejam empatados em 40 milhões de votos. Se a margem de erro de um oscilar para cima e a do outro para baixo, a diferença será de 7 milhões e 200 mil votos. É muito voto. Então, isso era o retrato do momento. Não dá para conferir. Se a eleição fosse amanhã, nós saberíamos se eles acertaram. Como não é, jamais se saberá. Se isso aí foi, pode ser, como tem sido várias pesquisas, um instrumento em favor de um candidato. A Folha está engajada numa candidatura. O Datafolha tem uma certa dificuldade interna para lidar com números claros. Isso é evidente. É evidente, se a gente tivesse o departamento de pesquisa na Jovem Pan, com a Jovem Pan militando em favor de um candidato, vocês teriam o direito de desconfiar. E a gente não tem. Pois bem, o que eu sinto, de novo, nas ruas, em todas as cidades por onde eu ando, que não tem sido poucas, é um tremendo descompasso entre pesquisas e o que se vê. O Jair Bolsonaro é o único candidato que atrai multidões que não estão reunidas ali para linchá-lo. O Lula não sai de casa. Eu nunca vi um presidente mais popular da história que não topa com plateias independentes há 13 anos, 15 anos. Isso aí eu estranho. Então é o seguinte, as pesquisas vão fazer alguns acertos, as próximas, para começar a retratar a realidade que não aparece nas revistas, das pesquisas publicadas agora.